Provérbios capítulo 4, versículo 3. Eu quero ler com você, diz a palavra, eu vou ler junto para que seja uma versão só. Quando eu era filho de meu pai, filho único por minha mãe, pode passar, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, sobre esta palavra nós vamos caminhar. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos a tua direção sobre nós aqui esta noite. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Jesus. Pai, é o último dia da conferência desta igreja. E nós ouvimos, talvez de maneira equivocada, que o melhor vinho é o final. Mas na verdade não, Jesus. O melhor vinho não tem a ver com a sequência, mas tem a ver com quem serve. E tu és aquele que está servindo esta conferência, servindo a tua igreja desde o primeiro dia, Senhor. E o único pedido que eu faço, nós como igreja, é que o Senhor sirva-nos, que o Senhor fale ao nosso coração, Jesus, que o Senhor derrame sobre nós de uma presença extraordinária, e que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Olha, eu lendo esse texto essa semana, a minha cabeça fez um replay assim, de muitas coisas para que eu pudesse caminhar junto com você aqui essa noite. Uma das coisas que eu prego muito e prego desde o dia basicamente que eu comecei a ministrar é sobre família. Só que as mensagens que mais circulavam no meu coração até esse dia que chegou é basicamente mensagens de cura mediante pessoas que viveram cenários trágicos na sua casa, na sua realidade de família, como por exemplo, eu creio que vocês que estavam aqui ontem ouviram o pastor Júnior. E sabe, uma das constatações que o Wanderson acabou de dizer é que o problema da sociedade é familiar. E é familiar porque bases estragadas, na maioria das vezes, geraram famílias com problemas. Porque na verdade, nós temos uma predisposição a seguir modelos, a reproduzir padrões. Há um estudo científico que fala sobre gestão, por exemplo, e ele é tão poderoso que se nós estivermos numa mesa e eu fazer um teste com você, você vai em 10 minutos mostrar que isso faz parte da tua natureza. O dia que você estiver sentado à mesa e o seu celular estiver em cima e ele estiver torto, faça assim com o seu celular, arrume ele. Em 10 minutos, toda a mesa, os celulares estarão na mesma posição que o seu. Porque isso é basicamente um reflexo do ser humano, copiar, reproduzir. Ainda mais quando se trata de família. Você nasce dentro de um ambiente que te impulsiona, que te ensina, que te instrui. Então a nossa dificuldade é porque a maioria das famílias, mediante história de crises, elas estão vindo com defeitos que nós ouvimos agora na mensagem que foi falado: desconexão familiar, problemas emocionais. Agora, qual é a questão chave? Se eu prego de cura, sobre cura, é porque eu creio que em Jesus somos curados para viver algo novo. E eu creio que se você compartilha da mesma fé que a minha, você confia que em Jesus as coisas são feitas novas. Isso segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: porque se você está em Jesus, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, se Jesus me dá a possibilidade de não ser reflexo do que deu errado, mas ser reflexo da palavra dele, logo, a partir do momento que eu recebo isso, os meus filhos não terão as mesmas marcas que eu tenho. Você consegue entender isso? Então, a partir do momento que você conhece Jesus, você não fala mais de maldições hereditárias, você fala de bênçãos hereditárias. Porque não é mais o que você recebeu, é quem está perante você que irá receber. Olha, eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher.
E deixa eu te dizer um negócio. Eu recebi problemas, mas também recebi instruções poderosas. Eu me lembro que quando o meu filho estava próximo de nascer, meu pai me chamou e disse: filho, o pai quer te falar um negócio. E eu falei: sim, pai, o que era? Ele falou assim: deixa eu te dizer, o teu avô nunca traiu a tua avó. Eu falei: amém, pai. E ele falou: e a colheita do teu avô foi eu. E deixa eu te dizer, filho, eu nunca traí a tua mãe, e a minha colheita é você. Então, filho, deixa eu te dizer, para que você colha no João o que o teu avô colheu comigo e eu colhi com você, não traia a sua esposa. Entendeu? É uma outra carga, é uma outra responsabilidade. Porque eu tenho as histórias que foram negativas, talvez você já ter visto alguma delas, mas em Jesus todas foram curadas. E a nossa maior dificuldade é que quando nós começamos a servir a Jesus é nos desvencilhar do passado. É como se nós tivéssemos um quarto escuro na nossa vida, que todas as vezes que nós precisássemos de uma desculpa, nós vamos lá dentro do quarto escuro, vasculhamos e dizemos: eu sou isso por conta disso, eu faço isso por conta disso, sendo que o quarto foi destruído no dia que você aceitou a Jesus, no dia que Jesus entrou na sua história, no dia que Cristo curou você. É você lembrar do leproso que Jesus curou. O único lugar que o leproso não volta é o leprosário, porque se ele volta para o leprosário, ele assume o risco de ficar doente novamente. Ou seja, a partir do momento que Jesus cura você, você não olha mais para trás, agora você olha para frente. Jesus entrou na minha vida, eu não olho mais para o que aconteceu. Sabe por que eu estou olhando agora? Eu estou olhando para o João. Eu estou olhando para o João, eu estou olhando para o Noah, e eu já estou entendendo que se o meu filho receber algo novo a partir daquilo que recebi de Jesus, um dia o meu filho vai pregar. E eu vou te dizer um negócio: o meu filho não vai poder subir no altar e dizer: na minha casa houve isso aqui, na minha casa houve discórdia, eu vi o meu pai abandonar minha mãe. Não que isso aconteceu comigo, mas veja, o meu filho não poderá contar isso, porque eu não estou semeando no meu filho algo que Jesus primeiro não tenha semeado em mim. Então, pastor, aonde isso vai chegar? Eu vou te explicar. Eu só preciso introduzir você a entender, se você consegue entender que quando Jesus entrou, tudo se fez novo. Com todo o amor e respeito, você acredita dessa forma? Então nunca mais você vai poder dar uma desculpa que aquilo que você está vivendo hoje tem a ver com o seu passado. Ou você crê e vive, ou você acredita como uma filosofia e só apoia quando aquilo não toca você. Se você perguntar para um pai que trata mal o filho, ele vai dizer: porque eu fui criado assim. Se você vê um pai que abandona a esposa, você vai olhar a família e às vezes aquele abandono também aconteceu. Mas se Jesus entrou no meio, aquilo tem que acabar. A vida perde o ciclo, ou a questão cíclica de reproduzir para receber algo novo a partir de Jesus. E se essa é a nossa esperança, e essa é a minha viva esperança, agora eu não busco na palavra algo para defender o meu passado, ou me apoiar para que justifique os meus erros. Não, eu busco na palavra o que vai justificar os meus acertos e vai me apontar um caminho. E aí essa semana, quando eu comecei a ler esse texto de Salomão, eu falei: Jesus, que é isso? Talvez você não percebeu o que nós acabamos de ler, ou talvez porque não estava inserido dentro de um contexto, passou batido. Mas perceba o que Salomão disse. Quer ver? Salomão aqui, escrevendo Provérbios, é o homem mais sábio da história. Aqui, Salomão já é um homem. Aqui, Salomão já é o rei de Israel, o terceiro rei de Israel. Saul, Davi, Salomão. Salomão foi aquele que construiu o templo, que no 4º ano de reinado começou o maior empreendimento que o mundo contemporâneo daquela época havia visto. Riqueza, poder. Agora, percebe o que Salomão acabou de dizer? Ele está dizendo: olha, quando eu era menino,
o meu pai me ensinava. Oh, aleluia! Não, pelo amor de Jesus, meu lindo, eu quero que você entenda que se eu posso justificar o meu fracasso por conta de um passado frustrado, eu quero dizer que o meu filho vai justificar a vida dele por um passado extraordinário. Um dia ele vai subir a algum lugar para dizer, eu não sei se esse será o ministério dele, mas ele vai dizer: eu estou pregando assim hoje, porque um dia, dentro da minha casa, eu vi o meu pai sendo o reflexo daquilo que ele pregava no altar. Um dia eu vi na minha casa, eu sou esse esposo, porque eu vi o meu pai ser esse esposo para minha mãe. Eu sou esse filho, porque eu vi o meu pai sendo esse filho para a mãe dele. Sabe o que é isso? Eu também tenho que entender que a partir de Jesus, agora é minha vez de gerar um reflexo na minha geração. Aleluia! E aqui eu estou olhando para Salomão, o cara mais extraordinário do Velho Testamento, no sentido de inteligência, sabedoria. Salomão está dizendo: quando eu era menino, meu pai me ensinava. Ele está dizendo: o meu pai, que quando Samuel foi ungir, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, o meu pai me ensinava. E deixa eu te dizer uma parada, irmão. Salomão é filho de Batseba. Salomão é fruto de um pecado. Salomão não é um filho amado de uma casa. Não. Salomão tinha tudo para ser revoltado. Salomão, o pai dele, ou a gênesis que deveria ser dele, é de um homem que foi morto no campo de batalha, porque o pai o colocou na frente de soldados, para que a sua mãe pudesse ser usada. Uau, o que é isso, irmão? Bom, Salomão era para ser um fracasso. Salomão era para ser frustrado. Ele é fruto de um casamento apodrecido que nunca existiu. Mas a Bíblia vai dizer que o pai dele se arrependeu. Por isso que eu amo a palavra, porque sempre é possível viver algo novo em um cenário onde tudo deu errado. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que um profeta chegou na cara do Davi e disse: você é um bandido. Lembra, ele usou uma paráfrase de uma ovelha que foi morta e que era a única ovelha, e o Davi disse: tem que matar. E o Jonathan olhou para ele e disse: esse homem é você. Aí a Bíblia diz que ele se arrependeu, rasgou a roupa, foi para o meio do palácio e se arrependeu. Bom, esse é o pai do Davi, do Salomão. Então o pai do Salomão converteu a rota e demonstra aí que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não é ser perfeito, é ser suscetível ao coração de Deus. Arrependo, mudo, transformo, obedeço. É isso. E Salomão converteu a rota a partir de ensinamento do pai. Eu fico imaginando o cenário. Eu não sei se você consegue vislumbrar isso, mas ele é filho do homem segundo o coração de Deus. Foi o primeiro homem a ser bajulado na Bíblia por Deus. Você já imaginou que Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei, e todos os irmãos eram melhores fisicamente, em tudo, superiores a Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel foi constrangido por Deus a esperar um menino que estava no campo. Agora, o menino chega, e esse menino é Davi, e ele é ungido ao rei de Israel. Esse menino venceu o gigante. Esse menino matou leão e urso. Esse menino tem história para dar e vender. Sabe qual que é um problema que se apresenta aqui? A sombra desse pai é muito grande. Porque, não sei se você compreende, mas assim como tem gente que vive à sombra de fracassos, tem gente que vive à sombra de grandes sucessos. E eu não sei o que é pior.
Posso te dizer uma coisa? Minha maior preocupação é que o meu filho me veja como pastor Dave, não como Dave pai. Porque se ele se assustar com aquilo que Deus está fazendo comigo, provavelmente terá medo para ser aquilo que Deus fez ele para ser. Meu filho não vai ser um pastor. Meu filho vai ser o que Deus determinou para ele. Essa é a maior dificuldade da gente que é pai. É preparar o filho não para viver o meu desejo, mas para o meu filho viver a vontade de Deus. Davi não preparou um rei, Davi preparou um filho. A princípio, Salomão nem seria rei. A ordem sucessória não era dele, ele era bastardo. Mas Natã intercedeu dizendo: ei, é o menino. Mas aí, o caminhar da história começa a me demonstrar a importância de um pai na vida de um menino. E é isso que eu acho maravilhoso. Veja, Salomão lá com toda a sabedoria, com toda a vivência, volta para escrever o seguinte: olha, eu era filho do meu pai, e ele ensinava-me, e dizia: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Pega essa palavra. O que Davi disse para Salomão? Adquire sabedoria. Olha. Peraí. Quando eu li isso, eu fiz aqui, ó. Opa! Qual é a instrução do pai? Adquire sabedoria. Lembra do que Provérbios capítulo 22 verso 6 diz? Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, que ele envelhecerá e não desviará dele. Salomão ouviu do pai: filho, busca sabedoria. Você imagina quantas vezes Salomão deve ter ouvido isso do pai? Filho, busca sabedoria. Filho, busca sabedoria. Filho, busca sabedoria. Um dia Deus falou com Salomão: Salomão, o que você quer? Não, pelo amor de Jesus, caminha comigo aqui. Um dia o reinado foi passado para Salomão. Salomão pegou todos os soldados, todas as autoridades, todo mundo, levou para cima do monte, ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor, entrou na tenda do encontro, Deus desceu, e Deus disse: Salomão, eu vi o que tu fez, isso agradou o meu coração, me pede o que tu quiser, que eu te darei. Irmão, é por isso que nós instruímos os nossos filhos. Não é pelo que eles fazem na nossa frente, é pelo que eles irão fazer quando os nossos olhos não o alcançarem. Ele está sozinho na tenda do encontro com a presença de Deus, e Deus diz: o que tu quer? Por isso que instrução é poderosa. Por isso que o que você está fazendo hoje com a sua família vai determinar muito do futuro dos teus filhos. E Salomão podia ter dito assim: eu quero que o Senhor destrua Davi que matou meu pai. Não, eu quero que o Senhor dê a posição de honra que a minha mãe merece, porque ela foi tratada até agora como uma desordeira, e ela foi fruto de um homem que colocou ela naquela situação. Eu quero que o Senhor coloque todos os meus inimigos na minha mão para que eles morram. Não. Eu quero todas as riquezas do mundo. Não. Porque Salomão não era menino sem instrução. Salomão tinha algo poderoso dentro dele, que foi gerado por um pai cheio do Espírito Santo lá atrás. Posso dizer uma coisa? Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, o João. Irmão, o João é um esboço de pregação andando na minha casa. Quem tem filho aqui? Quem tem filho sabe que filhos são lições andando dentro de casa. Meu filho, ele é minha cópia. Eu não sei até quando isso é bom e quando isso começa a ficar ruim, porque ele é elétrico e ele é eu. E porque ele é eu sei como eu sou, então ele não me engana. Eu me lembro que chegou uma fase do meu filho que ele começou a bater no rosto da gente. E aí, irmão, a gente é pai de primeira viagem, a gente não sabe o que faz. E quem é pai sabe que a pior coisa é a hora de corrigir o filho.
Lendo Provérbios eu entendi essa semana também que quem corrige é porque ama. Óbvio que a gente já sabe, mas é bom ser lembrado disso. Mas o meu filho começou a bater no nosso rosto e a gente ficava sem reação. O que fazer? Bater? Agredir? Falar? E aí a gente foi numa médica, numa pediatra. E a pediatra falou assim: papai, quando ele bater no seu rosto, você vai pegar a mãozinha dele assim e vai fazer assim: não, filho, não é para bater não, fazer carinho. Irmão, eu fiz isso uma vez. Mãozinho, carinho, filho. Tirei ele, pá. A médica falou: não, é que ele está descobrindo a profundidade. Ele estava descobrindo a profundidade da minha ira naqueles momentos, né? Ele fez uma, ele fez duas. Eu me lembro o dia, a gente estava lá nos Estados Unidos, dentro do aeroporto. Ele virou a mão e pá! Falei: vamos resolver. Eu peguei ele no colo, coloquei ele no chão, falei assim: olha pro pai, me dá sua mão. Ele deu a mão, eu virei a palma da mão dele e bati 3 vezes. Pá, pá, pá. Olhei no olho deles: você nunca mais vai bater no rosto do pai, no rosto da mãe ou de ninguém. Sabe o que eu estava fazendo naquele dia? Gerando uma memória poderosa na vida do meu filho. Eu não gerei uma memória para 2 anos, eu não gerei uma memória para 3 anos, eu gerei uma memória para a vida dele. E é isso que a gente não entende. Tudo que eu faço hoje gera uma memória eterna no meu filho. Sabe o que o meu filho fez essa semana? Estava deitado no sofá aqui, ó, com a cabeça, ele fez assim, ó. E quando ele veio, irmão, ele lembrou do dia. E ele diminuiu a velocidade. Quando ele chegou, ele fez assim. Olhei para ele: lembrou. Lembrou. E vai lembrar. E vai lembrar. E vai lembrar. Se eu tivesse batido no rosto dele, ele lembraria que eu tinha batido no rosto dele. Eu consigo me lembrar de muita coisa que aconteceu e que me feriu, mas também consigo de lembrar de muita coisa que aconteceu e me transformou para sempre. É isso que que a minha geração, dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, dos filhos dos filhos dos meus filhos irão receber. Porque eu estou gerando algo novo. Sabe, eu saio do meu momento de oração dentro do meu quarto, vou no quarto nosso quarto, meu filho acorda, vai deitar no nosso meio. Essa semana foi muito lindo. Eu falei: filho, levanta que o pai quer orar por você. Ele já estava acordado, ele estava todo molinho, mas ele já entende. Ele me abraçou assim, soltou a mãozinha, fechou o olho. E eu dizia: Jesus, cuida do meu filho, Senhor. Jesus, eu profetizo que ele vai ser um homem de Deus, um homem cheio da tua presença. Sabe o que é isso? Estou gerando palavra nova nele. Um dia Deus vai se apresentar a ele também e vai perguntar: o que tu quer, meu filho? Eu não sei se ele vai dizer pregador, mas de uma coisa ele vai ter que dizer: eu quero ser um homem igual ao meu pai. Amém. Você conhece o Mateus e o Cleiton? Uma das coisas que me marcaram um dia é que eles falaram exatamente isso para mim: David, eu quero ser igual ao meu pai. Sabe qual que é o maior medo nosso? Já parou para pensar, se chegar para o teu filho hoje e dizer: você quer ser igual ao seu pai? O que ele vai dizer? Tem um amigo meu que é pastor, estava numa roda de um monte de meninos, e ele começou a perguntar: o que você quer ser quando crescer? Ele dizia: eu quero ser pregador igual ao meu pai. E você? Eu quero ser igual ao meu pai, quero ser em tal coisa. Todos os filhos tinham os pais como heróis. Aí ele falou assim: eu vou perguntar para meus filhos mês que vem. E é isso que a gente tem que entender. Então, quando eu estou olhando para Salomão agora, vivendo o reinado, eu tenho que lembrar: Salomão teve um pai que sentava com ele. E veja, olha que coisa poderosa. Lembra que eu te falei das 2 sombras? Da sombra de um passado negativo, mas é a sombra de um sucesso estrondoso. O que Salomão pode ser depois do que o pai dele foi? Já parou para pensar? Bom, vamos ler para um texto. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 8. Isso aqui para mim foi incrível. Perdão, 2 Crônicas, isso mesmo. 2 Crônicas, que está no Velho Testamento. Então não é segunda, é segundo porque é livro, não é carta. Vamos lá. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim fizestes rei desse lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus,
confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Agora, entenda o coração dele, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Aí Deus, irmão, faz assim, ó. Deus desmorona. E aí Deus responde ele: porquanto houve isto no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, sobre a qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento serão dados, e te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti. Quem foi rei antes de Salomão? Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas porque foi despertado pelo pai, Deus está dizendo: eu vou dar para você o que eu não dei para o teu pai. Você está preparado para Deus falar isso para o teu filho? Eu vou dar para você o que eu não dei para o teu pai. Eu estou criando meu filho para viver o que eu nunca vivi. Eu estou criando meu filho para ser 1000 vezes melhor do que eu. Eu estou criando meu filho para que o meu teto seja o pé solo dele, onde ele vai fixar os pés. Eu não crio filhos para ser menores. Você não cria filhos para ser piores. Você está criando seus filhos para ser os homens mais cheios do Espírito Santo que o mundo já viu. Você está criando mulheres para que elas sejam as mulheres mais extraordinárias que o mundo já viu. Esse é o coração de uma família que vai mudar a história de uma humanidade. Enquanto tem gente dizendo que quer mundo melhor para os filhos, a gente tem que dizer: eu quero filhos melhores para esse mundo. Eu estou mudando. Essa é a diferença, irmão. Não é um mundo melhor para meus filhos, isso não vai acontecer. Mas os meus filhos serão filhos melhores para o mundo. Os meus filhos vão dar esmola. Os meus filhos vão ajudar o necessitado. Os meus filhos vão... Eu estou falando junto com você. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos não perderão um casamento por conta de adultério. Os nossos filhos não perderão a família por conta de besteira. Os nossos filhos serão pais melhores do que nós fomos. Os nossos filhos serão melhores esposos do que eu fui, que você foi. A sua filha será melhor esposa. Sabe por quê? Porque nós não estamos colocando coisas perecíveis. Nós estamos derramando sobre os nossos filhos valores eternos. Sabe qual que é o nome disso? Bênção geracional. Eu não estou pregando para você hoje. Você não entendeu ainda. Eu estou pregando para os teus filhos. Não, você não pode. Pelo amor de Jesus, eu vou repetir. Eu não estou pregando para você hoje. Sabe quem está sendo impactado por essa mensagem? A criançada lá dos kids, está tudo lá. Eles não sabem, mas já está acontecendo algo poderoso na vida deles. Eles não estão vendo, mas já está acontecendo. Oh, aleluia! Sabe o que vai acontecer? Eu vou profetizar crendo. Você vai sair daqui e a sua vida na vida dos seus filhos vai mudar. A sua vida dentro de casa vai mudar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer: os teus filhos serão acordados pelas tuas lágrimas na madrugada orando por eles. E você nunca mais vai precisar falar de oração para eles, porque eles vão aprender a orar vendo você orar. Ei, os seus filhos serão ótimos esposos e você não vai ter que falar. Eles vão ver você sendo esposos extraordinários. Um dia Deus vai perguntar para eles: o que vocês querem? E eles vão reproduzir aquilo que vocês gravaram no coração deles. Eu estou ensinando para o meu filho coisas eternas. E eu vou te dizer, meu lindo, isso é tão poderoso, isso é tão extraordinário, que a gente para de falar de maldição. Acabou. Tudo se fez novo. Jesus é bom, maravilhoso. Oh, aleluia. E agora? Esperança. Filho, ei, olha para o papai. Escuta. Tem uma vida nova para você. Você já viu quando alguém comenta assim: esses meninos nunca vão saber o que é pagar boleto? Deixa eu contar, meus filhos vão aprender a pagar boleto. Meus filhos vão aprender o que é ter desafio. Mas não por conta de uma tempestade que eu criei, mas vão aprender a vencer as tempestades que a vida cria. A vida não é um mar de rosas. Sabe o que acontece nos Estados Unidos? Sabe qual é que é a tributação da herança na América? 50%. Sabia disso? O país mais cristão do mundo tributa a herança 50%.
Sabe o que é isso? Se você é americano e o seu pai morre e ele tem $1 milhão de herança para você, você vai receber 500 mil. Você, nossa, que injusto. Sabe o que é isso? É um país que está dizendo, você não precisa de uma esmola. Deus deu um pai que te ensinou a construir as mesmas riquezas que ele construiu, e ainda maior daquilo que ele fez. Se você acha que você cria filhos para que eles desfrutem do que você faz, não. Eu estou criando filhos para que construam ainda mais do que eu construí, para que sejam ainda melhores do que eu fui. Isso não é um desafio impossível, não, querido. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas olha o que Deus está dizendo para Davi, para Salomão. Pode colocar na tela, por gentileza? Naquele versículo, se puder voltar, que eu não me lembro mais onde nós estávamos. Isso. Pode passar. Passa. Aqui. Passa de novo. Então Salomão voltou da tenda do encontro no lugar de culto em Gibeão para Jerusalém e reinou sobre todo Israel. O reino era dividido. O reino estava cheio de problema. Salomão assumiu e no 4º ano ele construiu um templo. Você já foi em Jerusalém? Sabe o que o judeu está orando até hoje? Para que o templo que Salomão construiu seja refeito. O que eles não entendem é que Jesus já veio, construiu, destruiu, e quando ele voltar, é ele que vai construir novamente. Enquanto eles estão esperando a vinda, nós estamos esperando o retorno. Mas começou com um rei que Deus estabeleceu. Davi queria construir o templo. Davi tentou construir o templo durante todo o seu reinado. Deus não deixou. Porque tem coisas que Deus não vai deixar eu fazer, mas o meu filho Deus vai deixar. Que coisa doida, irmão. Eu quero repetir para mim que eu ouça isso. Tem coisas que tu não vai fazer, Dave, mas os teus filhos farão. Tem coisas que você não vai viver, mas os teus filhos viverão. Tem lugares que você nunca vai acessar, mas os teus filhos vão acessar. Sabe o que é isso? Bênçãos geracionais. Eu podia vir aqui dizer para você, se liberte. Não. Eu já estou crendo que você está liberto para constituir. Quem tem filhos? Deixa eu perguntar de novo. Quem tem filhos? Quem é filho de pai divorciado aqui? Levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu casamento não vai acabar. Em nome de Jesus. Se o seu casamento durou até hoje, então pelo amor de Deus, que aguenta. Pega na mão da irmã e diz, hoje vai acabar essa palhaçada de brigar dentro de casa. Se você tem filho, toma vergonha na cara, para de brigar na frente dele, porque essa é a memória mais forte que você está colocando nele. Aqui ó, nós vamos mudar a nossa casa, a nossa família, para que um dia o meu filho possa viver além do que eu vivi, alcançar lugares que eu não alcancei, em nome de Jesus. Termino dizendo para você o seguinte, é que a gente sempre tem que chegar em Jesus. Não há nenhuma mensagem bíblica que não chegue em Jesus. Sempre chega em Jesus. Sempre. Por quê? Porque tudo converge nele. Então, tudo que você viu no velho também aconteceu no novo, mas a partir de Jesus. Então eu creio que Salomão venceu porque Davi foi usado por Deus e foi intencional com o filho. Só quero que você grave essa palavra antes da gente passar para o final. Intencional. Você sabe o que significa a palavra intencional? Quem sabe o que significa a palavra intencional? Parece que é simples, mas eu vou te dizer. A maioria das coisas na nossa vida não são intencionais, são orgânicas. Ninguém é treinado basicamente para a vida. A gente é tudo orgânico. Acontece, por exemplo, não foi ninguém que me ensinou a fazer aquilo com o meu filho. Nasceu orgânico. E deu certo, deu tão certo que eu faço com ele isso até hoje. Sabe o que eu faço quando a treta acontece lá em casa? Falo, filho, vamos para o banheiro conversar. Pego ele pela mãozinha, irmão, a lagriminha já corre na hora. O beicinho começa a fazer assim, e ele sabe que o pau vai fechar. Nós entramos dentro do banheiro, que eu criei uma estratégia. Eu não educo meu filho expondo, eu educo meu filho protegendo. Ninguém precisa ver o que está acontecendo, é eu e ele. Só que aí eu entro no banheiro, irmão, e o pau fecha de tal nível que ele já entendeu que naquele momento o pai vai falar, irmão, eu baixo na alturinha dele aqui,
Deu certo uma vez, agora é intencional, é isso que eu quero dizer. Baixo na altura do olhinho dele assim e falo, olha para o papai. E às vezes ele não quer olhar. Eu digo, olha nos olhos do papai. Ele olha, eu desço a bronca, falo tudo o que está acontecendo. E no final eu digo para ele, agora, pede perdão para o papai. Ele não fala perdão ainda não. Mas ele olha para mim assim, ó, eu falo assim, eu entendi isso como perdão. Me dá um beijo e um abraço. Irmão, é o beijo e abraço mais sem gosto da vida que ele dá. Ele faz assim. Isso é ser intencional. Eu não vou perder isso. Essa é a forma, intencional. Por que eu estou dizendo isso para você? Quer ver por que é ser intencional? A gente não aprende de maneira orgânica na vida, que está cheio de gente preso debaixo de palavra de maldição. O Wanderson acabou de falar, idiota, imbecil, burro. Eu sou intencional em tudo que eu falo pelo meu filho, irmão. Sabe qual que é o apelido dele lá em casa? Eagle. Águia. Você pode achar engraçado, mas eu falo, ô águia, ô eagle, é intencional. Ele está ouvindo a vida inteira. O dia que ele olhar o que significa águia, ele vai entender por que eu preguei a vida e falei isso para ele a vida toda. Sabe que como a gente conversa com ele lá em casa? Como se ele fosse mais inteligente do que ele ainda é. Eu estou desafiando ele a entender que ele pode ir mais longe. Sabe o que a gente faz? Em todo tempo eu digo, filho, nós te amamos. Ele aprendeu papai, mamãe, vovô, água, papá, e agora ele está aprendendo a falar, eu te amo. É intencional. Sabe o que eu digo para ele? Todos os dias, filho, você vai ser um grande homem de Deus. Filho, você vai ser um homem cheio da presença do Espírito Santo. Sabe desde quando eu digo isso? Desde o dia que a gente soube que ele ia nascer. Nós fizemos um vídeo, eu e minha esposa, dentro do carro. Dentro do nosso carro, nós fizemos um vídeo dizendo assim, filho ou filha, nós não sabemos se você ainda é menino ou menina, mas a gente descobriu hoje que a mamãe está grávida de você. Esse vídeo está guardado, e um dia ele vai ver. E nós dissemos assim, nós não sabemos se você é um menino ou uma menina, mas não importa agora, nem para o papai nem para a mamãe, mas nós queremos dizer que você será um homem ou uma mulher cheias ou cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai honrar o papai e a mamãe. Você vai ser extraordinário. Ei, isso é intencional. Eu digo isso para ele, por quê? Porque são palavras que estão sendo gravadas na identidade do meu filho. Enquanto tem gente chamando o filho de imbecil, enquanto tem gente chamando o filho de idiota, Deus está levantando crente dentro da igreja para dizer que os filhos serão homens de Deus. Deus está levantando gente na igreja para dizer que os filhos serão maiores do que eles. Irmão, não é uma ciência exata, mas vai dar certo em nome de Jesus. Está vindo Noah. Sabe como a gente ora por ele? Da mesma forma. Vamos captar aqui, vamos passar rápido. Intencional é só isso. É só isso que eu queria dizer para você. Intencional. Você quer o quê para o seu filho? Intencional, maravilhoso, lindo. Sabe o que eu digo para ele? Você não vai pegar a mulherada. Sabe o que eu digo para ele? Eu digo, Deus vai te dar uma mulher, filho, extraordinária, que a hora que você bater o olho, você vai apaixonar e vai ser mulher de Deus para a sua vida. Você vai ter um casamento extraordinário, você não vai ser pegador. Você vai viver com uma mulher para sempre. Isso é intencional. Davi falou para o filho, filho, busca sabedoria. No momento mais crucial da vida ele pediu sabedoria. Não preciso correr, que eu me empolgo. Falar de filho é demais para mim. E está vindo outro, e daqui a pouco mais outro, e mais outro, e mais outro, amém. Até que Jesus venha. Descobri que mulher quando está grávida e amamenta não tem TPM. Quatro anos sem TPM, irmão, quase. Deus está dando vitória. Eu estou ouvindo a Bíblia. Crescei e multiplicai. Brincadeiras à parte. Eu chego nisso tudo em Jesus. Jesus em tudo que fez foi intencional. Deixa eu te dizer. Qual o livro que Jesus escreveu? Diga para mim um. Me diga. Alguém conhece algum livro de autoria de Jesus? Tem muita gente assim, acho que é Bíblia. Jesus não escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Me diz um livro que Jesus escreveu, uma enciclopédia. Me diz um texto que Jesus escreveu
Aí você vai dizer, aquilo que Jesus escreveu no chão quando a mulher ia ser apedrejada, alguém sabe o que ele escreveu? Não. Então, por que a gente está ouvindo falar dele até hoje? Baseado no quê? Vamos caminhar, vamos entender isso, pelo amor de Jesus. Como é que a história não morreu? Eu vou te dizer qual foi a parada. Porque Jesus, antes de começar a trabalhar, encontrou discípulos para caminhar com ele. Antes de Jesus operar um milagre, Jesus escolheu 12 para ver ele fazer tudo o que ele iria fazer. Antes de tudo, Jesus escolheu gente para ver ele fazendo. Sabe o que é isso? Falar é bom, mas quando os filhos veem a gente fazendo aquilo que a gente fala, é melhor ainda. Jesus escolheu 12 para andar junto com ele. Andavam com Jesus, para cima e para baixo. Dormiam no lado, acordavam no lado. Andaram com Jesus. Aí, tem mais um detalhe. Lembra do intencional? Jesus um dia olhou para os discípulos e disse assim para eles: olha, meus lindos, se preparem, porque em meu nome vocês farão obras maiores do que essas. Você já imaginou que loucura se eu chegar para o meu filho hoje e dizer: filho, se prepara, que você vai pregar para muito mais gente do que eu preguei. Aí meu filho tem 2 anos de idade, nem fala direito, vai olhar para a minha realidade e vai dizer: filho, papai, isso é impossível. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, vocês vão fazer obras maiores do que viram eu fazer. Deixou eles andar 3 anos e meio com Jesus, ficar de boca aberta durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que eles faziam, Jesus fazia milagres, ficava tudo assim. Chega um momento que, lembra quando Jesus multiplicou pão e peixe? A Bíblia diz que os discípulos ficaram com a cara tão feia, tão assustada, que Jesus mandou eles vazar para que ele despedisse a multidão. Eles estavam tão assim, ó, que ele falou: gente, pelo amor de Deus, vaza que tá feio. Meu Deus, vocês andam comigo todo dia, estão com essa cara estranha. Entra no barco, leva o cesto, some daqui, que eu vou despedir a multidão. Eles andaram com Jesus o tempo todo. Jesus acalmou a tempestade dizendo: meu Deus, que é esse homem aí? Que acalma a tempestade, o vento mal obedece. Jesus, aí Jesus chega no final e diz: em meu nome vocês farão obras maiores do que essas. Irmão, então eu entendo que ser pai, ser uma família saudável, estruturada e gerar algo novo para os nossos filhos é deixar eles fazer aquilo, deixar eles ver a gente fazer aquilo que a gente quer que eles façam. O que você quer que os seus filhos sejam? Reflita um segundo. Quem que você quer que o seu filho seja? Que tipo de homem que você quer que o seu filho seja? Que tipo de mulher que você quer que a sua filha seja? A sua resposta tem que determinar a sua ação. Não pense, meu lindo, que seu filho vai ser fiel à tua esposa se toda vez que você vê um rabo de saia você faz brincadeira sem graça. Eu nunca vi meu pai brincar com uma mulher, sabia disso? Eu nunca vi o meu pai brincar com mulher nenhuma, nunca. Nem com irmão, nem com nada, nunca vi. Eu tenho vergonha de fazer isso na frente do meu filho até hoje. Eu jamais vou fazer, porque eu fui instruído que isso é ridículo. É interessante isso, está vendo? Intencional. Então meu filho, porque não viu eu, provavelmente não vai fazer também. Agora eu tenho deixado meu filho ver outras coisas. Eu tenho deixado meu filho ver eu abraçar a mãe dele toda hora. Eu tenho deixado meu filho dizer que amo a minha esposa toda hora. Irmão, às vezes não deixo ver aquelas coisas lá não. Mas de vez em quando ele pega uns detalhes. Eu passo aqui na irmã, sem detalhe, deixa pra lá. Mas ele está vendo que o pai dele é apaixonado pela mãe dele e isso não é feio. Eu deixo meu filho ver eu mudar a voz no telefone com a minha esposa. Isso não é uma regra. Mas sabe o que eu disse para minha esposa essa semana, Wanda? Esse mês agora eu liguei para ela. E a gente sempre faz assim: oi amor, tudo bem, minha linda e tal. E eu sempre digo que amo. Eu não estou falando isso longe da minha esposa. Amor, você está aí? Estou mentindo ou não? Não fala agora não. Mas está aqui. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque só dá para pregar esse tipo de coisa com a esposa junto. Se a esposa não estiver junto, irmão, fica meio perigoso pregar uma parada dessa. Mas eu disse para minha esposa esse dia: sabe quem que a gente vai ser, amor? A gente vai ser aqueles velhinhos que todo mundo vai ter vergonha de ficar perto. A gente vai beijar na boca.
Nós vamos arrumar a dentadura aqui, ó. Corega Tabs. E nós vamos beijar na boca até 100 anos, até 120 anos, e até Jesus levar nós, irmão. Sabe por quê? Porque eu quero que o meu filho seja a mesma coisa com a esposa dele. Eu quero que meu filho aprenda a andar de mão dada com a minha esposa, com a esposa dele. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou andando de mão dada com a minha esposa. Eu quero que meu filho seja um homem de oração. Eu acordo de manhã cedo e vou para o meu quarto de oração. E só volto depois que orei e fiz o devocional. Talvez meu filho ainda não entende, mas daqui a pouco alguém vai perguntar: seu pai está onde? Ele vai dizer: não incomoda agora não, que o papai está orando. E sabe quando isso vai ser lindo? O dia que ele comprar a casinha dele. Já pensou o dia que ele comprar a casa dele e eu for lá e ele dizer: papai, tá vendo esse quarto aqui? É igual na casa da gente que nós tínhamos. O que é, filho? É o quarto onde eu oro também, papai. É intencional. Ei, Jesus foi intencional com os discípulos. Jesus não ocultou nada deles. Jesus deixou eles ver tudo. E no final diz: agora prepara, que vai ser com vocês. Ei, só que Jesus não deixou só palavras, Jesus deixou atitudes. Isso é tão poderoso que em todos os momentos a gente vê Jesus, tudo que falou seguido de atitudes. João capítulo 3 verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho, deu. Aí 1 João, acabou tudo. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, eles receberam o Espírito Santo, começaram a viver o que Jesus profetizou que eles seriam. A sombra de Pedro curava, 3.000 almas aceitaram a Jesus, uma igreja nasceu e a gente está aqui porque Jesus não escreveu livro, Jesus gravou a eternidade no coração de pessoas para sempre. Eu não estou escrevendo um manual para o meu filho, eu só estou vivendo, e ele está vendo, e daqui a pouco ele vai viver basicamente o que eu fui intencional mostrando para ele viver. Jesus não escreveu nada, mas gravou eternidade no coração de quem andou junto com ele. Você parou para pensar que depois os discípulos aprenderam. 1 João capítulo 3 versículo 18, João está dizendo na carta: filhos, não ameis só com palavras, mas ameis com gestos e atitudes. Ele escrevendo igual Salomão escreveu: quando eu era menino, o meu pai me ensinou. Eu quero terminar aqui essa noite dizendo que eu sou cópia do meu pai. Mas quando eu aceitei a Jesus, Jesus me deu uma borracha para pagar aquilo que o meu pai errou. Eu sou cópia da minha mãe, mas quando eu aceitei Jesus, meu pai, que é Cristo no céu agora, me deu também uma borracha para pagar aqueles erros. E hoje eu levo os acertos e do Senhor eu levo os recomeços. Meu filho também provavelmente vai ter que receber uma borracha do Senhor, porque eu sou humano. Mas deixa eu te dizer, os meus pais talvez nunca ouviram uma mensagem como essa, mas eu ouvi. Um dia minha mãe falou para mim: não tinha ninguém para pregar sobre isso para gente, filho, mas hoje tem. Hoje tem, e você está ouvindo, e nunca mais poderá ser excusado deste conhecimento. Ei, em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre a minha família e você profetiza sobre a sua. Os meus filhos servirão a Jesus. Os meus filhos serão excelentes esposos. Serão homens segundo o teu coração, Jesus. Os meus filhos irão a lugares que eu nunca fui. Pisarão em lugares onde eu nunca pisei. Os meus filhos orarão muito mais do que eu, Jesus. Os meus filhos terão mais prazer e paixão pela tua palavra do que eu. E por conta disso, os filhos dos meus filhos serão cheios da tua presença. E por conta disso, os filhos dos meus filhos conhecerão o teu nome. E por conta disso, os filhos dos
filhos dos filhos dos meus filhos amarão a tua presença, e por conta disso os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos lembrarão que um dia um menino que aceitou a Jesus com 19 anos de verdade e que se apaixonou pela tua presença e que converteu os seus caminhos para seguir a tua palavra, que encontrou uma mulher cheia do Espírito Santo, gastaram a vida para pregar sobre ele. Oh, aleluia! Jesus, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de ser igreja. Jesus, nós estamos gerando igrejas. Jesus nascerá a partir de nós, lares saudáveis, estruturados, cheios da tua presença, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fala, meu lindo, minha linda. Olha, eu tenho uma palavra de Jesus pro teu coraçãozinho, meu lindo. Se você, olha, tem um dia que a gente tá mal, dá uma virose, né? Fica, meu Deus, vou morrer, ó céu, ó vida, ó azar. Aí alguém tem um amigo que tem uma injeção maravilhosa, que diz, rapaz, isso aqui levanta até defunto. Aí você fala, nossa, eu quero. Aí, né, a gente vai no médico, ninguém se automedica. Amém, dá um amém, disfarça, amém. Ninguém amém. Aí a gente vai no hospital e fala, eu queria tanto aquela injeção. Aí a injeção faz, estou de volta vivendo? Aí você já quer comprar um carro, fazer uma dívida, mudar de emprego, não é verdade? Isso é o que a gente chama de injeção de ânimo. Eu quero que você saiba que tem gente que tem pavor disso. Tem gente que diz, nossa, quando é motivacional demais, tá errado. Você já viu? Tem gente que pensa que a vida com Jesus é uma vida que eu tenho que, oh céu, tá tudo errado, eu acho que eu vou morrer. Vai mesmo, irmão, todo mundo vai. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, o nome de Jesus vai ser glorificado através da nossa história. Aleluia! Ei, deixa eu dar um presente para você. As tuas vitórias glorificam o Senhor muito mais do que as suas derrotas. Então eu tenho uma palavra profética de Jesus sobre você. Você vai vencer. Meu Deus do céu, eu preciso da palavra para isso, mas antes eu quero te pedir um favor rápido. Curte o vídeo, olha o povo falando aí, gente. Ajuda, curte o vídeo. É rapidinho, você apertou já. Oh, curtiu, que coisa. O que acontece? O YouTube manda para mais gente, mais pessoas são abençoadas e mais pessoas irão ouvir ainda hoje. Você vai vencer em nome de Jesus, aleluia. Então, ó. Oh, meu Deus. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda pros inimigos, manda no grupo de WhatsApp da família que você ama, tá lá. Amém. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós já somos mais de 10 milhões de inscritos. Aleluia!
Então se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui. E por falar em palavra de Jesus, vamos para ela. Mais rápido. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, verso 1, diz o seguinte: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. É uma história de guerra. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além do mar, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Endi. Eu estou dando o endereço para vocês, porque vocês querem ir lá. E Josafá temeu. O que ele fez? Ele fez? Ele temeu. Só que ele não só temeu, a Bíblia diz: ele pôs-se a buscar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmã, pelo apoio. Ele não só temeu, ele se pôs a buscar o Senhor. E ele não só fez isso, ele proclamou um jejum para que todo o povo jejuasse. O homem é sinistro. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor, a cidade. E todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E aí, lá no verso 12, eles dizem algo maravilhoso. Eles dizem: nós não sabemos nem o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão olhando para ti, Senhor. Aí, bicho, a gente já volta. Bom, isso aqui pra mim é maravilhoso, sabe? Eu não sei você, mas quando eu tô meio down assim, que eu tô meio cansadinho, meio pra baixo, o que eu faço? Eu vou pra Bíblia, eu vou pra palavra. Eu boto no YouTube palavras de Deus pra me animar. Você faz isso? Você coloca lá quem? Eu coloco um menino do YouTube lá que eu gosto muito dele, bonitinho, clean, casadinho com uma moça, né? Sou eu. Não, eu coloco uns pregadores mais legal. Eu gosto, daí eu coloco. E aí eu sou assim, eu começo, ai meu Deus do céu, irmão, e eu saio assim, acordadão, falo: Deus vai fazer algo novo, Deus é poderoso, Ele vai fazer na minha vida também. Não, é por isso que serve a palavra testemunho. Você sabia que testemunhar é produzir provas que Deus é presente na sua história? Então, quando você vence, se você não testemunha, você esconde algo que pode mudar a vida de alguém. Quando você vence e testemunha, alguém que poderia perder por conta da sua história vai vencer em nome de Jesus. Então a Bíblia é importante porque a Bíblia mostra exatamente histórias que mostram que com Deus tudo é possível, que com Jesus tudo é possível aquele que crer. Então a gente lê as histórias e a questão é que às vezes a gente fica com uma distância muito grande entre o que está na Bíblia e o que pode ser a nossa realidade. Isso não é verdade? A gente olha e diz: poxa, aconteceu lá, mas não pode acontecer aqui. Acontece na vida dos outros, mas nunca aconteceu na minha casa. Você sabia que tem pessoas que dizem isso de verdade? Deus nunca fez nada na minha casa, Deus sempre fez na casa dos outros. E talvez isso seja real mesmo. Talvez os milagres visíveis nunca aconteceram, mas os invisíveis acontecem todos os dias. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes era para você nunca mais estar aqui e você ainda está aqui glorificando o nome do Senhor? Quantas coisas Deus fez por você e você nem soube? Quantos carros não atravessaram na hora que você estava passando, que o Senhor colocou a mão e não deixou e livrou você? Quantas vezes o seu filho saiu de casa e não era para ele voltar nunca mais, mas ele voltou para sua casa e ele está com você? Quantos milagres que Deus fez? Agora, qual é o problema? Os milagres visíveis, eles só acontecem quando nós provocamos. Olha, Pedro está no meio da tempestade, o pau torando. Vou morrer. Pedro disse: se o Senhor está aí mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Tinha 12 discípulos, só um andou sobre as águas. Deus não gostava dos 11? Não, é porque só um pediu. 10 amém. Eu vou dizer de novo, vamos lá. Irmão, só um pediu. Se os 12 tivessem pedido, Deus só faz uma fila, um atrás do outro, um de cada vez. Aí vem vendo. Sai primeiro. Quem queria chamar primeiro? Vem João. João bonitinho. Tô indo. Top. Mas João estava no barco assim, ó.
eu não pedi nada disso. Quem pediu foi o Peter. Pedrão, ele é vida louca, eu estou de boa aqui, Jesus. Eu sei que o Senhor vai resolver, entendeu? É isso, tem milagres que a gente só não vive porque não provoca. Eu sempre me conto algo que faz parte da minha vida. Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu fiquei vida louca demais. Eu queria orar por todo mundo. Eu fazia as coisas assim, de meter na vida dos outros, que ninguém tinha perguntado. Uma vez eu estava numa igreja, saiu uma mulher com a mão na boca assim, chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Ela de dor de dente. Eu falei, vai para onde? Ela, pro médico. Eu falei, não antes de eu orar. Irmão, daí eu orei por ela. Oh meu Deus, cura ela agora, Senhor, aleluia. Sabe o que aconteceu? Ela foi pro médico. Então, mas entenda que tem coisas que você só sabe se você provoca. Amém? O problema é que quando a crise vem, a gente morre de medo. E o medo é o maior paralisante que existe na vida do ser humano. O medo te faz esquecer que existe um Deus no céu, que tem o poder para todas as coisas, que nada foge da mão dele, que ele é maior do que tudo, maior do que todos, mais poderoso do que qualquer outro, e ninguém chega perto daquilo que ele é. Então veja, quando nós somos carregados de medo, às vezes a gente só se esconde, ou às vezes a gente só desiste. Muito obrigado. A gente só desiste. Aí Josafá diz, eu estou morrendo de medo, mas existe um caminho aberto para que eu possa falar com Deus. Deus, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Isso é maravilhoso. É quando você está numa circunstância que todas as opções acabaram. Sabe, é muita gente. A lógica de Josafá são 3 povos reunidos contra um só. É muito soldado, é muita gente. A gente não vai perder, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser destroçado por esse povo. É quando nós olhamos para os nossos inimigos, eles são muito maiores do que nós, muito maiores do que tudo. Então a gente olha e diz, meu Deus, é impossível, não tem como. E a gente entra naquela espiral de dor e de medo e de caos, e a gente se esconde. Quantos de nós, por conta do dia mau, estamos escondidos dentro de quartos até hoje e ainda não voltamos a viver porque nós não provocamos o sobrenatural, nós não clamamos o Senhor. A gente apenas disse para o Senhor que deu tudo errado, mas não perguntou se Ele podia fazer algo ao nosso favor. Meu Deus, a gente diz para todo mundo, deu errado, mas você orou, mas você apresentou ao Senhor, mas você dedicou tempo, você gastou o seu coraçãozinho, os seus joelhos em oração, você jejuou pelo menos um dia pelo aquilo que você precisa. E a resposta sempre não, eu acredito que não dá. Eu acredito que é tarde demais. Quantos de nós temos essa sensação? É tarde demais, o problema é grande demais. E aí Josafá está dando uma aula de como reagir no dia mau. Ele diz, Senhor, eu estou com medo, mas eu tenho um povo que ama a tua presença. Judá, ele chama todo o povo e diz, gente, seguinte, o exército é grande demais, não tem como, a gente vai morrer. Se Deus não nos ajudar, já era para o nosso povo. Então, eu tive uma ideia, todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai jejuar. Tem que melhorar. Você está lá na tua casa, tem uns 3 que já desistiram, que acreditam que não pode mais. Um lado não quer nem saber. Um homem de Deus se levanta no meio da casa e diz o seguinte, a gente não consegue, não vai dar certo, mas escute bem, nós vamos orar e todo mundo vai jejuar. Aí o caramelo está na porta da casa dizendo, eu também. Aí você também, caramelo. Everybody.
delícia. Sabe, quando é que guerras, elas são muito mais fáceis de se vencer quando nós estamos em união dentro da nossa casa. Guerra pode acontecer lá fora, mas dentro da nossa casa tem que estar fechado, o time tem que estar fechado, a gente tem que estar junto. Eu sei que às vezes esse é o maior desafio e por isso tem tanta crise na nossa vida, porque o nosso elo mais forte às vezes é o nosso elo mais fraco. Então, por isso que às vezes, antes de se preocupar com as crises que acontecem lá fora, a gente precisa corrigir as crises que acontecem dentro da nossa casa. Eu tenho um negócio comigo, eu sou casado com a minha esposa, mesma mulher sempre, né? Nunca mudei. E... Não, é que eu tenho que avisar, né? Hoje tá meio estranho o negócio. Você, nossa, é a segunda, né? Terceira, quarta? Não, é a primeira e a última. E se eu morrer primeiro? Vocês já sabem. Me liguem que eu volto. Mas quando a gente tá com problema, né, amor? A gente foge junto pro nosso lugar de oração. O problema não é meu, o problema é sempre nosso, o problema não é dela, o problema é nosso. E se o casamento não te traz isso, alguma coisa está errada, entende? Não é sobre ser perfeito, é sobre reconhecer que um precisa do outro. Nós precisamos da nossa família junto com a gente, nós precisamos da nossa galera junto com a gente. Então eu olho e está todo mundo de Judá jejuando e orando, e Deus ainda não falou nada, Deus ainda nem entrou na briga, Deus está de boa só vendo o povo. Você sabe que Deus fica de boa quando você está no meio da crise, né? Não, você sabe disso, você não acredita. Deus fala assim, ai meu Deus, ai eu mesmo perdi o sono, não vou nem dormir hoje. A Jéssica perdeu o emprego, ai meu Deus. Eu mesmo, meu Senhor, eu mesmo. Ai meu Deus, o Valdir, olha isso, o Valdir está doente agora. De novo, a imunidade desse rapaz vive baixa. Você acha que a gente tira o sono de Deus com os nossos problemas? A gente não tira o sono de Deus com os nossos problemas, mas a gente faz Deus vir a nossa direção quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos em nome dEle. Você entende? A gente muda. Aí Deus desceu e entrou na briga. Obrigado. Só uma irmã apoiou, então eu vou ler. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Está dando toda a cronologia dos fatos da família dele. E ele disse, é porque se você ler cada um, você descobre por que esse homem é tão importante e por que Deus está falando com ele. Bom, mas vamos seguir. Outro dia a gente fala sobre Benaia, por exemplo. E ele disse, ouvi toda Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, Josafá, não temam. Nem fiquem com medo. Eu não estou entendendo. Temor é futuro, medo é presente. Não fiquem com medo do que vai acontecer e não ajam como se eu não estivesse com vocês agora, sem temor, sem medo. Deu para entender? Não temam e não fiquem amedrontados, nem amanhã, nem hoje. Por que eu não posso ficar? Porque a batalha não é nossa, não é de vocês. A batalha é dele, é ele que vai batalhar. Aleluia! Meu Deus do céu! Eu não sei se você entendeu o que é isso, meu lindo, mas quando Deus entra, Ele fala, não é mais você que guerreia, não é mais você que luta, não é mais o teu braço, não é mais a tua força, agora sou eu que vou lutar. Irmão, não sei se você sabe, mas Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Ele é poderoso. Eu vou resumir. Quando você não tem mais força,
quando você não sabe o que fazer. O medo vai fazer você fugir de tudo e se esconder. Mas se você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te responder e Ele vai entrar na batalha. Aleluia. Bom, vou melhorar. E quando Ele entrar na batalha, Ele vai dizer para você: agora deixa comigo, a batalha não é mais sua, agora a batalha é minha. E só para que você lembre e nunca esqueça, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Calma, mas daí, peraí, aí a gente pensa assim: nossa, mas tá bom, Ele falou que não vou precisar lutar, então eu vou para casa? Aí Deus falou: não é que vocês vão para casa. Vou explicar para vocês como vai acontecer. De novo, vamos lá, continuando. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vejam a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temam, nem desfaleçam. Amanhã vão contra eles, porque eu estarei com vocês. Calma, não, eles estão muito ansiosos. É que o detalhe daqui está aqui, ó. O detalhe, eu gosto do detalhe, da virgulinha. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Tá, eu vou melhorar, eu prometo. Vocês não vão precisar lutar. Aí pergunta: o que eu faço? Isso, vamos ensaiar. Olha, vocês não vão precisar lutar na batalha. Vem assistir eu ganhar. Como assim, David? Tá na palavra, ó. Eu te amo, Jesus. Que isso? Ó, posicionem-se, ponde-vos parados de pé. Parados de pé. Olhem. Aí o povo é sinistro. O povo falou: então pronto. Então esquece as armas, bota os cantores na frente. É delicioso. Bota os levitas na frente. E aí os levitas estão na frente. Não tem soldado, não tem carro de guerra, não tem arma, não tem nada. É os cantores na frente cantando: glória a Deus nas alturas, bem-aventurado. Ei, aleluia. Eles estão louvando ao Senhor. E o que acontece? A Bíblia diz que quando os soldados do outro lado saem na guerra, Deus promove uma confusão no meio deles, e entre eles se destroem. E quando o povo caminha para chegar no lugar, a Bíblia diz que os corpos estavam caídos no chão, porque quando Deus falou através de Jaziel que a batalha era dele, a vitória também seria dele. E só restou uma coisa para que o povo fizesse: levantar as mãos para o céu e dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor e adoraram ao nome dele. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor compra as nossas guerras, porque o Senhor compra as nossas batalhas, porque o Senhor se importa com as nossas orações. E por mais que os nossos problemas sejam pequenos, o Senhor entra com a providência e não nos abandona no meio do caminho. Obrigado, lindo da nossa vida, porque o Senhor olha por nós e se importa com aquilo que estamos passando, e que mesmo que pareça nada para o Senhor, mas grande para a gente, o Senhor entra, resolve, e a glória é toda tua, Jesus. Aleluia. Por isso que a Bíblia é um livro que mantém a gente de pé, sabe? Esse caderno não tem o poder de manter ninguém de pé. Esse livro mantém a gente de pé. Entende? Esse meu caderno fala sobre hoje. Esse livro fala sobre ontem, sobre hoje, sobre amanhã.
Está tudo aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia, escute bem isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela está repleta de histórias de homens que tiveram problemas gigantescos, que tiveram crises que vieram para destruí-los de maneira completa. Muitos homens da Bíblia tiveram desejos de morte, tiveram depressão, tiveram angústias que se apoderaram de medo, que fizeram com que eles tentassem desistir de tudo, se esconder, abandonar o caminho e a sua missão. Só que todos eles, quando Deus entrou na história, o quadro mudou completamente. O que estava perdido foi renovado. O que havia derrota iminente venceu em nome do Senhor Deus de Israel. Aquele que estava caído se levantou, porque quando ele entra, a vitória está garantida. Ai meu Deus, eu vou falar de novo então. Hoje você não ore para que você vença, você só deve orar para que ele entre na batalha, porque se ele entrar na batalha junto com você, a vitória é garantida. Ei, lindo! Se esses homens venceram, em nome de Jesus eu também vou vencer. Diga você, eu também vou vencer. Amém. Eu não sei você como se sente, mas eu tô vivo de novo. Às vezes a gente só precisa ser lembrado. A gente só precisa ser lembrado. Ele não mudou. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Ele é lindo. Eu vou te falar uma particularidade minha. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para orar. Como orar? Não é sobre falar com Deus, é sobre se concentrar para conseguir orar. Eu tenho problema de concentração, né? Minha mãe disse porque eu sou muito inteligente. Eu preferi acreditar na versão dela do que a do médico. Brincadeiras à parte. Então eu fiz uma lista, eu escrevi o que eu preciso orar. E aí eu vou te dizer o que é a primeira linha. A primeira linha é tudo que eu preciso me lembrar sobre aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu vou mostrar, está aqui. Está aqui. Eu renovei essa semana agora. Estava aqui, Senhor. Tá, onde estás? Gente, estava aqui agora há pouco. Bom, eu vou te falar o que está na primeira linha, porque eu estou vendo que não vou conseguir achar agora, só para ser envergonhado. A primeira linha da minha lista de oração está escrito 23 de abril de 2009. Você sabe o que aconteceu lá? É porque quem não sabe está assim, então tudo bem. É de Ares. Não, é touro, alguém falou. É touro. Bom, é sobre Jesus, amém? Só você, às vezes, foi o dia que Jesus me salvou. Não, escute. É o dia que Jesus mudou a minha vida. Quando eu começo a orar sobre isso, eu oro, agradeço até o momento que eu começo a ter vergonha de pedir qualquer coisa. Quando nós lembramos de quem Deus é, fica fácil para que no dia da angústia a gente não desfaleça. Essa não é uma mensagem de engano para você, não é uma promessa falsa para você, é só um lembrete. O mesmo Deus que fez na palavra tem o poder para fazer na sua vida. Eu preciso de pelo menos uns 10 amém. 7 foi agora. Não, eu vou dizer para você: o mesmo Deus que fez ontem
é o Deus que pode fazer hoje na sua vida. Então, não diga para Ele o problema, só fala para Ele: Jesus, eu não sei nem o que eu vou fazer. Então, Pai, entra na batalha. Jesus, essa é a nossa oração. Às vezes, Senhor, não sabemos nem o que a gente faz, mas nós sabemos que existe um Deus no céu que ouve a nossa oração e que tem o poder sobre tudo e sobre todos. E aonde nos falta força, sobra nas tuas mãos, Jesus. Príncipe lindo e maravilhoso, olha para nós, Jesus. Está difícil, às vezes é difícil de acreditar, Senhor. Às vezes é difícil de crer que no nosso caso pode ter uma chance, mas nós nunca saberemos se não te perguntar: Jesus, será que o Senhor podia entrar nessa batalha comigo? Será que o Senhor poderia entrar nessa guerra junto comigo? Porque se o Senhor entrar, eu paro de lutar e vou confiar completamente no Senhor, e o choro e o medo será substituído pelo louvor dos meus lábios. Eu vou te adorar enquanto o Senhor batalha no meu lugar. Eu vou glorificar o teu nome enquanto vejo as tuas mãos entrelaçadas na minha história, porque tu és maior do que tudo, e sei que em ti, Senhor, tudo posso, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Ei, lindo, você não vai parar. Não, dá isso. Mesmo que talvez você tenha motivo de sobra para dizer que não dá, mesmo que o que veio antes de você foi tão difícil e a sombra é tão pesada que você diz: não, é impossível, não tem como, eu prefiro me conformar com a realidade e talvez até parar, porque é melhor do que caminhar sem perspectiva. Então eu quero que você entenda, essa palavra vai sacudir você, meu lindo. Você vai sair dessa mensagem com sangue nos olhos. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, dizendo: eu quero começar, eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu não vou parar. Amém. Eu quero para a mensagem, mas antes eu só quero te pedir algo muito importante. E é importante porque faz com que essa mensagem, que vai abençoar muito você, abençoe milhares de pessoas. E você também é um instrumento de Deus quando faz isso. Então, isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama, meu lindo. Coloca no teu stories, coloca lá, manda para os grupos de família, para os amigos, grupo da firma, manda lá. A gente recebe tantos testemunhos das pessoas dizendo: eu recebi de alguém que eu amava a mensagem na hora certa e era a resposta que eu precisava de Jesus. Então seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 7 horas da manhã, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Quinta-feira tem o Mentoria de Vida aqui também no nosso canal, e de segunda a sexta, 7:30 da manhã no SBT, Bom Dia Esperança. Aleluia! E antes de a gente ir para a mensagem, eu só quero te fazer mais um convite. Seja parte do que Jesus está fazendo na nossa geração, através da nossa associação evangelística. Agora, nesses últimos 2 meses, nós começamos a formar mais de 1.500 voluntários de maneira gratuita. E esses voluntários que começaram até agora, nesse momento que eu estou gravando essa mensagem, mais de 500 pessoas já terminaram a sua formação, estão aptas a servir ao reino de Deus. A gente não está brincando de amar Jesus e de fazer as coisas para Ele, não, meu lindo. A gente quer gastar a nossa vida para que o nome dele seja conhecido no mundo todo.
Amém, amém, amém. Você pode fazer parte disso sendo um voluntário, sendo um doador, caminhando com a gente. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora a gente vai pro vídeo. Aleluia! Olha, eu acho que alguém já estava dizendo, eu quero ser voluntário, estava se inscrevendo, que ficou quietinho. Mas agora a gente vai para o principal, para aquilo que trouxe você para cá. Se eu fosse você, eu eliminava qualquer distração agora, porque Jesus vai falar com você. Você tem noção que o Deus que criou os céus e a terra quer falar com a gente? É muito maior do que a gente imagina. É muito maior o privilégio do que a gente tem. É muito maior. O Deus que criou os céus e a terra está dizendo, eu quero falar com você hoje. Eu tenho uma palavra para você. Você não vai parar. Você vai continuar. Você vai vencer o medo. Você vai vencer a crítica. Você vai vencer a descredibilidade que alguém coloca sobre você. E você vai conseguir. Você vai. Ah, Dave, mas você não sabe de onde eu vim. E nem preciso. Eu só sei aonde Deus vai te levar. E é muito maior de onde Ele te tirou. Amém? Ah, meu Deus, como é bom viver na pele aquilo que a gente prega. Como é bom ver acontecer na prática. Deus é maravilhoso. Ah, Jesus, eu quero pregar, vamos embora. É Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te. 2 amém. Eu vou falar de novo. É Deus falando com Josuézinho, com o garotão. Ele acabou de chegar no rolê. Josué está ouvindo de Deus assim: ei, Josué, o Moisés morreu, passou. Agora é a tua vez. Levanta-te, Josué. Levanta-te. Fala para quem está perto de você. Se você ama quem está pertinho de você, pode falar. Se você estiver no Uber, eu acho que é até melhor você falar para o motorista isso agora. Diga para ele: ei, lindo, chegou a tua vez. Ô André, chegou a tua vez, André. O André vai casar agora. Chegou a tua vez, André. Ei, chegou a tua vez. Ô Josué, levanta-te. Vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Calma que continua. Todo lugar que você pisar um solo com o teu pé, eu vou dar para você. Não, você não pegou, não é possível. Deus está falando: ei, aonde você colocar o teu pé, eu vou dar para você. Eu prometi para Moisés não conseguiu, mas você vai conseguir. Aonde Moisés tropeçou, você vai passar correndo. Aonde Moisés caiu, você vai voar por cima. Aonde ele desistiu, você vai vencer. Aonde ele desequilibrou, você vai ser sólido e firmado na rocha. Você vai conseguir. Seja forte e corajoso, Josué. Tamo junto, é nóis. Essa versão só está na minha Bíblia. Imagina Deus falando para Josué: tamo junto, Josué. É nóis. Você sabe que Deus sempre está olhando para mim e para você, dizendo: tamo junto. Tamo junto. Ô Dave, tamo junto, Dave. Se você colocar a sua vida à minha disposição, eu vou fazer através de você. Tamo junto. Ô Dave, se você permanecer fiel, tamo junto. Ô Dave, se você não virar as costas para mim, tamo junto. Ô Dave, se você entender que eu serei para sempre o Deus da tua vida, e que não é pelo que você se torna, mas por aquilo que eu fiz através de você, a gente tá junto. Ei, é para você, não é mais para mim. Isso faz 5 minutos. Aonde você colocar a
a planta dos teus pés, se Deus estiver com você, Ele te dará por herança aquilo que quem veio antes não conseguiu. Se você for fiel, se você ouvir a voz do Senhor, se você não tropeçar nos mesmos buracos e nas mesmas pedras, você vai conseguir. Aleluia! Consigo ouvir a voz de alguém dizendo no meu ouvido: é fácil falar para quem nasceu em berço de ouro. É fácil falar para quem nasceu numa casa funcional. É fácil dizer quando a sua vida foi perfeita e você foi apontado para esse lugar. É fácil dizer quando na sua casa não teve morte, quando na sua casa não teve perda, quando na tua casa não teve abandono. É fácil dizer se você não foi rejeitado. É fácil dizer se você recebeu amor. É fácil falar. E a gente está cheio de sombra. E a gente está cheio de vozes dizendo: é fácil para ele, mas para você não é igual. Desculpa. Você foi amado, você foi treinado para chegar nesse lugar, você foi apontado para viver. É fácil dizer. Você teve tudo o que precisava, então é fácil dizer. E eu que não tive nada disso. Sabe, a nossa maior dificuldade de acreditar que na nossa vez vai ser diferente é porque a gente já tem tanta história repetida que a gente não consegue acreditar que dá para viver algo novo. Sempre na mesma vez, sempre na mesma coisa, sempre no casamento, sempre nos filhos, é tudo igual, geração após geração, geração após geração, tudo igual. Como que agora eu vou chegar do nada e vou dizer que da minha vez meu casamento não acaba? Como que eu vou dizer que da minha vez a minha família vai prosperar? Como que eu vou dizer que na minha vez eu vou conseguir sair dessa realidade de miséria que vivi a vida toda? Como que da minha vez? E alguém vai dizer: Dave, o tempo já passou demais. É tarde demais para viver algo novo. É tarde demais para recomeçar. E essas dores eu senti no meu espírito enquanto eu fazia essa mensagem. Porque durante muito tempo eu acreditava piamente que não tinha como viver algo novo, sendo que tudo aquilo que eu fui gerado não me apontava para esse lugar. Meu sonho de criança não era ir para Disney. Meu sonho de criança era ter o pai do meu amigo como meu pai. Meu sonho de criança não era estudar num colégio particular. Eu não quero ser pessoal nisso. Mas quantos de nós estamos exatamente assim, cheios de desculpas, dizendo: olha, escolhe o outro, faz com o outro, não existe mim, eu tenho tanta sombra e tanto peso que não dá. Se eu casar eu vou tratar igual, se eu ter filho eu vou ser o mesmo pai, sabe? Josué estava quietinho esperando, mas não estava esperando para ser um líder, ele estava esperando para chegar na terra prometida. Josué, ele não estava esperando para ser o salvador da pátria, ele só queria que Moisés conseguisse cumprir a palavra de 40 anos atrás.
Josué não foi preparado para ser um libertador. Josué só era um garoto que temia o Senhor Jesus. Sabe, Deus não está escolhendo os preparados, Deus não está escolhendo os melhores. Deus está indo atrás daqueles que têm o coração ensinável. Deus está indo atrás daqueles que são humildes. Deus está indo atrás daqueles que ouvem a voz do Senhor e temem a presença dEle. Deus está indo atrás dos improváveis. Deus não quer os soberbos. Deus quer aqueles que dizem: não é para mim, eu não tenho como, eu não consigo. Porque é nesses que a graça se manifesta. Porque quando Deus faz aonde não tinha como ninguém fazer nada, é só o nome dEle que é glorificado, e o nome disso é graça. A boa notícia é: Deus está atrás daqueles que não são. Deus está atrás daqueles que têm certeza que não conseguem. Deus está indo atrás daqueles que pensaram que é o fim. Deus está indo atrás dos improváveis. E quando Ele acha um improvável, a palavra dEle é: levanta-te, chegou a tua vez. O que eu vou fazer em você vai refletir para até 1000 gerações na sua casa. Aleluia. Eu tenho que amadurecer, eu acho, porque eu me lembro que quando eu comecei a pregar o Evangelho, uma irmã do círculo de oração, aquelas mulheres de oração do manto assim, disse para mim: nunca ouse pregar aquilo que você não vive, porque todas as vezes que você pregar o que não vive, terá vergonha quando subir no altar. E eu, de certo modo, sou escravo da mensagem que prego, porque eu senti na pele isso, sabe? Uma imensidão de sombras, mas no meio da guerra, uma palavra de esperança surge. É um povo protestando que nunca vai entrar na terra prometida, que está 40 anos vagando no deserto, e o líder deles, que era um homem de Deus, foi almático na hora que não poderia. Tentou resolver da maneira dele e perdeu a oportunidade de entrar. Mas Deus tem na memória um garoto que foi espia de Moisés e que não viu o que os outros viram, ou melhor, viu o que os outros viram, mas não deixou de crer na palavra que havia sobre eles. Josué, levanta-te. A palavra levanta, aqui nesse texto no original, é a palavra cum. E essa palavra, numa tradução mais abrasileirada, significa entrar em cena. Só uma pessoa pegou lá no fundo. Então eu vou ler novamente com a perspectiva da tradução mais pura, para que a gente consiga entender. Deus chega para Josué e diz: Josué, chegou a hora de você entrar em cena. Não, eu vou melhorar. Ô Josué, chegou a hora que você não vai ser mais coadjuvante da história de alguém. Chegou a hora de você construir a sua própria história. Ô Josué, chegou a hora de você ser aquele que eu vou usar para mudar as gerações, e não aquele que será escravo da geração que veio antes. Ô Josué, levanta. Ô Josué, chegou a hora de você sair do bastidor, Josué. Ô Josué, chegou a hora de você parar de se esconder, Josué. Ô Josué, chegou a hora de você se tornar o ator principal da história que eu escrevi. Ô Josué, entra em cena e lembra, tudo que eu prometi para Moisés, a mesma promessa está sobre você. Aleluia. Então, quando Deus chega para Josué, Ele está dizendo: Josué, eu sei tudo o que aconteceu, nada me ficou oculto. Moisés fracassou, mas agora ele morreu, Moisés, e você não vai ficar na sombra de alguém que foi embora e não conseguiu cumprir a missão. Josué, eu estou com você, Josué.
Aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança, assim como prometi. Todo lugar que você pisar o solo do seu pé, eu vou dar a você, como declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar em direção ao poente do sol, será seu. Aleluia. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Meu Deus, eu tô lendo, eu não estou pregando, eu só estou lendo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei com você. Eu não falharei com você, tampouco te abandonarei. Seja forte e corajoso, para que o povo... Meu Deus, eu não sei você, mas tem palavras que eu queria ter ouvido há 10 anos atrás. Tem verdades que eu queria ter sido apresentado lá atrás, no começo. Oh, garotinho, sai debaixo da sombra, garoto. É lindo, essa palavra de Jesus para você. Sai debaixo da sombra, sai debaixo de toda palavra que foi declarada sobre você de maneira negativa, sai debaixo de todo o conselho mau que veio para te paralisar. Sai debaixo, sai debaixo. Chegou a hora de você entrar em cena, chegou a hora de você viver o plano de Deus para sua vida, chegou a hora de você ser um modelo novo, não repetir aquilo que é velho. Deus não te chamou para reproduzir aquilo que deu errado, Deus te chamou para ser a novidade da geração que vai colher do fruto das tuas escolhas sábias. Deus vai fazer algo novo a partir de você. A sua família será extraordinária, os seus negócios darão certo, o seu casamento não vai acabar, os teus filhos crescerão e não desviarão do caminho do Senhor. É para você essa palavra. Levanta. O que Deus está dizendo para Josué, Deus está falando para mim e para você. Sai do bastidor, sai da sombra e comece a viver a sua história. Eu estarei com você, eu não vou te desamparar, diz o Senhor. Eu vivo o que os meus pais nunca viveram, e os meus filhos vivem hoje o que eu demorei anos para viver. Sabe o que é isso? O que demorou muito para mim, demorou nada para os meus filhos. O que eu chamarei de telhado, eles chamarão de piso. O que foi uma utopia para mim, para eles é parte de um testemunho conhecido. Mas porque alguém precisou sair de trás de uma sombra, porque alguém precisou ter coragem para dizer: não, da minha vez vai ser diferente, na minha família vai ser diferente, na minha casa vai ser diferente. E eu quero dizer para você, na sua vez vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser extraordinário. Deus vai estar com você e Ele não vai te desamparar. E tudo o que Ele prometeu para gerações anteriores e que não viveram, eu quero declarar que para sua vez a promessa ainda está de pé, só que com você vai acontecer. Moisés não entrou na terra prometida. Josué entrou. Não, você não pegou. Vamos de novo. Há um lugar cuja terra mana leite e mel. Aquele que disse não entrou, mas o que Deus mandou se levantar entrou e viu.
provou do mel, provou do maná, provou da terra. A Bíblia diz que eles colheram o que não plantaram, desfrutaram daquilo que não semearam. E qual é o nome disso? Graça, favor imerecido. A única coisa que Deus precisa é um coração disposto e humilde para ouvir e obedecer a voz de Jesus. Sabe, Deus não precisa de alguém tendo grandes performances. Deus só precisa de um coração ensinável. Deus só precisa de um coração quebrantado para fazer algo novo. Deus só precisa que você, quando Ele mandar levantar, levante. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora. Eu sei que às vezes a sombra é grande. Ou deixa eu ser um pouquinho mais acelerado. Eu estou vivendo hoje uma parte da minha vida interessante. Eu comecei a falar para as pessoas o que eu ouvia os adultos falarem e os fazia parecer velhos. Quando alguém me encontrava e dizia: eu peguei você no colo. Eu me lembro de você pequenininho. Quando alguém me dizia isso, eu falava: nossa, que velho essa pessoa é. E eu tinha 30 anos talvez. Hoje eu tenho 35. E eu estou olhando, por exemplo, para o André, que quando começou a trabalhar comigo tinha 15 anos de idade. E agora eu vou estar no dia do casamento dele. Vou olhar para ele e vou dizer: André, lembro de você quando você tinha espinha. Lembro de você quando você reprovou no colégio e teu pai proibiu você de viajar comigo, porque ele estava guerreando a guerra da casa dele. Ele não perdeu a guerra da casa dele, ele venceu. Tá vendo? Vale a pena. Vale a pena. Só que chega uma hora que a gente olha para a vida e parece que o tempo passou tanto que já não dá mais tempo de viver algo poderoso. A gente olha para a vida e se sente tão atrasado que como a gente vai viver algo novo, se parece que o tempo já passou demais e agora não dá mais tempo. Então deixa eu te lembrar uma coisa. Deixa eu lembrar uma coisa para você que se sente velho. Deus levantou Moisés e ele já era velho. Deus levantou Abraão e ele já era velho. O reinado ou o governo do Egito vem para as mãos de José e aparentemente ele já estava velho. Mas eu quero que você entenda: nunca é tarde para viver a vontade de Deus. Nunca é tarde para viver os planos de Deus nessa terra. Ele renova suas forças. Ele renova e te dá fôlego de vida. Não é tarde para refazer o caminho que aparentemente não se dá mais tempo de percorrer. Não é tarde. Dá tempo de você pedir perdão, dá tempo de você amar, dá tempo de você abraçar, dá tempo de você, dá tempo de você viver a promessa de Deus ainda, lindo. Só não vai dar mais tempo quando você morrer. Quando acabou, acabou, entende? Então, essa palavra é para você. Levanta. Aleluia. Chegou a hora de você entrar em cena. Fala para quem? Fala para alguém. Fala, levanta. Igual um rapaz que levantou correndo aqui, ó. Eu tenho TDAH, avisa ele, pelo amor de Deus. Tá vendo? Eu sou assim. Eu preciso amadurecer. Mas fala para alguém: levanta, mas não é literal. Fala: levanta. Levanta. É a hora de você entrar em cena. Aleluia. Eu termino falando algo para você. Eu consigo imaginar Deus olhando para Josué sentado assim, ó. Aí Deus
falou para Josué: eu estou ligado, Josué, o que você está sentindo, então deixa eu te falar. A promessa que está sobre Moisés, estava sobre ele, está sobre você também, Moisés. Eu não vou ser um Deus diferente com você, não na sua vez, eu não vou mudar, eu permaneço mesmo. Eu sou o mesmo Deus de Moisés, eu sou o mesmo Deus de Isaac, eu sou o mesmo Deus de Jacó. Eu não mudei, eu sou o mesmo Deus. Josué, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó, eu fui o Deus de Moisés, eu vou ser o teu Deus também. Uma das histórias que me fascina muito é do evangelista cujo qual eu tenho dores de saber que ele morreu antes de eu conhecê-lo pessoalmente. Foi o Billy Graham. A história contada diz que um dia ele foi na casa de John Wesley com toda a sua escola para um passeio, atravessaram o oceano e foram para lá, segundo a história. Quando entraram no quarto de John Wesley, que foi um dos grandes pregadores do seu tempo, um homem de Deus implacável que Deus usou, haviam as marcas do joelho de John Wesley naquele quarto. O passeio seguiu e o Billy Graham desapareceu do passeio. Sentiram falta dele. Cadê o Billy? Cadê o garoto Billy? O filho do fazendeiro. Cadê o filho do fazendeiro? Voltaram para dentro da casa de John Wesley. E quando a professora chegou, o Billy Graham estava com os joelhinhos na mesma marca de John Wesley, dizendo: Deus, faz algo na minha vez também. Faz algo comigo também. Me dá o privilégio de anunciar a tua palavra. Me deixa viver pelo menos uma parte do que John Wesley viveu. A professora nem sabia, mas ela estava dizendo basicamente o que Deus disse para Josué. A professora chegou e falou: Billy Graham, levanta. Chegou a hora. Jesus, nós não vamos parar. Declare com a boquinha linda que Jesus te deu, que talvez até agora estava meio desistente com esse sentimento. Diga: Jesus, eu não vou parar. Eu vou prosseguir. Eu vou até o final. Eu vou entrar na terra prometida. Eu vou viver exatamente tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou viver cada palavra que o Senhor prometeu. Eu vou viver. Eu não vou reproduzir erros de gerações anteriores. Eu vou pavimentar o caminho para os filhos que virão, para os meus netos. Eu quero viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém.